quando eu vi pela primeira vez, naquela época nós não tínhamos imagem de satélite. Eu fazia o mapeamento com fotografias aéreas tiradas pelo extinto Instituto Brasileiro do Café, que foi um trabalho que o governo bancou, o governo militar bancou, já com o intuito de criar alguma forma de desenvolvimento econômico da área de Cerrado. Bom, nas fotografias aéreas eu comecei a ver aquela coisa enrugada, aquela paisagem encalombada. E eu fui conversar com um colega que já há bastante tempo em Uberlândia, mostrei a fotografia e falei, o que é isso? Ele falou, não sei, isso deve ser tufos de capim mais alto. Então vamos lá ver. E foi assim que eu conheci os murunduns, que me intrigaram já de cara. E numa das primeiras idas ao campo, à nascente do Uberabinha, eu vi os tratores alisando isso que na época eu aprendi que chamavam covoais. Mas esses covoais, isso era uma linguagem local. Não havia um nome, digamos, científico para isso. Muita gente chamava, aquilo lá é um corvá. E esse corvá só atrapalha a gente. A mesma ideia que encontrava lá na cidade de que o rio só atrapalhava. Então, o covoal era visto como um empecilho ao desenvolvimento econômico que naquela época significava plantar soja. Era uma vez um rio, o meu. E era uma vez um menino, eu. O rio era assim, era cheio de água. Ele não era grande nem pequeno. Mas então o que ele era? Era médio. Nem largo, nem estreito. Espraiado. Nem fundo, nem raso. Dissimulado. Nem limpo, nem sujo. Turvo. Nem veloz e nem lerdo. Espevitado. Nem sábio, nem burro. Sisudo. Porque a gente tinha medo dele, né? Nem prosa, nem mudo, chuá, chuá, chuá. Nenhuma cachoeira por perto, nenhuma. Garganta nenhuma. Na margem, prainha, no leito, corredeira e marola. Na curva, uma ilha. Um rebojo aqui, um rebojo acolá. Mas tinha uma ponte, e a ponte era tudo. O Cerrado, até meados da década de 50, era uma área considerada absolutamente sem valor de uso e sem valor de troca. Inclusive tem um dito popular que os antigos diziam que cerrado nem dado nem herdado. No início, os grandes fazendeiros, famílias tradicionais de Uberlândia,
tinham suas sedes de fazenda na parte baixa do rio, que é lá que está o solo mais fértil, é lá que tem mais condições, lá é que tem aquela terra de cultura, a chamada terra de cultura. A parte alta não tinha valor nenhum. A parte alta era um cerrado, onde até a década de 70 se acreditava que não servia para plantar nada. Com a década de 50, 60, a chamada Revolução Verde, com a entrada dos agrotóxicos e dos defensivos, os chamados defensivos por alguns, agrotóxicos por outros, e a adubação química, os fertilizantes e a melhoria genética das sementes, o cerrado passou por essa transformação e chegou ao estágio de hoje de ser considerado um celeiro do mundo, uma área de grande valor agregado para a produção em função da sua topografia, e a área de cerrado deixou de ter valor intrínseco pela biodiversidade, pela sua riqueza, e passou a ter valor como substrato do agronegócio. E isso foi bastante interessante porque foi motivado e incentivado com recursos públicos. Na década de 70, com o governo militar, começam os Planos de Desenvolvimento Nacional, os PNDs, né? E a imensidão dos cerrados, até então não utilizados, passa a ser foco. Nós temos que plantar alguma coisa no cerrado, o cerrado tem que ficar produtivo. Então, a primeira etapa foi dar incentivo fiscal para reflorestamento por eucalipto. Não há agricultura sem água e não tinha-se o domínio tecnológico avançado da irrigação. Então se estimulou a invasão das áreas de várzea, no chamado Provárzea, com muito recurso financiado tanto pelos bancos privados quanto pelo Banco do Brasil, para que essas áreas fossem drenadas, desmatadas e utilizadas na produção de grãos. Mas paralelamente a isso, o governo investiu na Embrapa para desenvolver sementes que fossem adaptadas às condições climáticas e de solo do cerrado, né? Essa coisa da estação seca muito pronunciada, enfim, condições específicas, solos ácidos, precisando muito de calcário. Com o avanço das técnicas da agricultura, chamada agricultura moderna, que permitiram você utilizar o cerrado com os adubos químicos e com os agrotóxicos para uma produção cada vez mais intensa de grãos, voltados para a exportação, porque o crescimento brasileiro era também pautado por políticas econômicas de substituição de importações. Então, era uma tentativa do governo, o governo era o Estado investidor, patrocinando o investimento industrial, desenvolvimento industrial em substituição às importações e, por sua vez, tentando manter uma balança comercial positiva, ampliando a venda externa, a exportação de grãos. Então, esses grãos voltados para a exportação. Então, isso cria a necessidade de abrir fronteiras agrícolas. Então, essas características físicas, né, naturais, que sintetizam um processo de evolução da paisagem ao longo de milhares de anos, essas particularidades dessa natureza, elas serviram muito bem aos interesses das políticas de ocupação do cerrado. Então você tinha uma terra plana, propícia à mecanização, né, que se estabelecia em grandes propriedades, e isso se fez muito compatível com o interesse dessas políticas públicas. A área do Triângulo Mineiro foi praticamente um local de ensaio do grande projeto de plantio de soja e de cereais, né, pelo interior do Brasil. O que se percebeu que foi um grande equívoco e um crime de lesa natureza,
E hoje, muitos desses proprietários, alguns que venderam as propriedades e outros que ainda as detêm, são penalizados. Inclusive, e aí está um grande paradoxo, porque eles receberam dinheiro público para degradar o ambiente e agora são penalizados pelo Estado, pelo Ministério Público, por terem degradado o meio ambiente. Então, em palavras populares, o governo deu dinheiro a rodo para esses proprietários se instalarem, do ponto de vista técnico, nessas áreas tabulares, da onde nascem essas águas que formam o rio Uberabinha. Então, acabaram sendo uma massa de manobra de políticas econômicas desenvolvimentistas equivocadas. Isso é uma constatação que hoje é natural, ela é óbvia, mas parecia não ser naquela época para esses chamados desbravadores. Então era uma lógica imediatista de desmatamento com correntão, de desmatamento com máquinas, que era um desmatamento pleno, completo, de invasão inclusive das áreas que são consideradas de preservação permanente, para entrar com esses cultivos, e isso teve consequências bastante nefastas para a conservação desse bioma cerrado. O rio Uberabinha tem algumas características, ou a bacia por onde ele passa tem algumas características interessantes. Nas nascentes, ele é um rio bem calmo, bem tranquilo, ou seja, é um rio que a água flui lentamente, faz volteios, curvas, né? Ele caminha numa área bem suave. E depois da metade do canal, né, para frente, ele começa a ganhar velocidade por conta de atingir rochas diferentes, né, que são os basaltos. E aí você vai ter a formação de corredeiras, cachoeiras, né, e o relevo muda completamente. De um relevo que era plano, passa a ser um relevo bastante ondulado, quase que formando um cânion. O rio Uberabinha, a partir desse ponto aqui, no Sucupira, até a sua foz, o rio tem várias cachoeiras, né? Várias cachoeiras que se formaram exatamente no Serra Geral, nos basaltos, nessa rocha magmática. Por que será que nós não temos cachoeira lá para cima, né? E cachoeira aqui? Porque o Serra Geral tem um sistema de fenda, um sistema de fratura que permite que a água retire blocos de rocha com mais facilidade, com maior facilidade. Então a água vai removendo, né? É claro que essa remoção começou lá na foz, já há muito tempo atrás, e vem avançando para a cabeceira. Onde tem uma fratura maior, né, é justamente nessa fratura maior que o rio, né, retirou o material, chegou nessa fratura, aí forma-se uma cachoeira. Então nós vamos ter uma série de quedas de água justamente em função dos sistemas de fraturamento da rocha. Então, quando a gente fala do rio Uberabinha, é importante a gente ter em mente que os ambientes são diferentes. Lá no Alto Uberabinha, nós podemos considerar que é a caixa d'água do rio. E nós temos que então tomar cuidado com o uso do solo, que é feito lá. No Médio Uberabinha, nós temos a cidade. Então, nós temos que tomar cuidado com esgoto, com os restos urbanos. E no Baixo Uberabinha, então, ali a coisa é mais crítica ainda. E lá é o lugar das matas de encosta, é o lugar que já houve no passado uma vegetação muito linda, muito rica, uma vegetação igual da Mata Atlântica, que não é cerrado, certo? Então, o cerrado é da cidade para cima. Uberlândia me intrigava demais, não só a relação com o rio, mas a relação do crescimento urbano. Desde o primeiro momento que eu cheguei nessa cidade, olha, isso foi em 71, desde o primeiro dia que eu entrei nessa cidade, eu senti que alguma coisa existia de diferente nessa cidade, né?
esse crescimento acelerado da cidade, isso daí me intrigava muito. Tem um córrego que passa ali onde é a Avenida Getúlio Vargas. Então tinha uma pontezinha de madeira da Rua Goiás passando para o bairro Martins. A meninada ia lá para debaixo dessa pontezinha pegar o barro preto para fazer os bonequinhos de Natal. Aí depois veio Vasconcelos Costa e fez a avenida. Passados uns anos, a avenida rolou inteirinha, rolou. Porque encheu o córrego, eles não previram, foi tudo embora. Aí ficou sem outra vez, sem a Avenida Getúlio Vargas. Passados uns anos, eles arranjaram um outro engenheiro. Isso tem história na prefeitura. Eles fizeram novamente a Getúlio Vargas. Ela rolou de novo. Mas o que os grandes falavam era assim: arreda, meu povo, olha o capado rodando, acorde, gente, olha a carroça descendo na enxurrada, olha a água entrando no rancho, levanta, Zequinha, apruma, Corina. Quem ombra? Volina. Volina paralítica, tá morrendo afogada, rodando no rio. Minha Virgem Maria, minha Nossa Senhora, destramela a porteira, Tunico, solta a tropa na larga, solta a bezerrada, minha Nossa Senhora, minha Santa Luzia, acorde, gente, socorro. Jesus amado, tem piedade de nós. Era o desespero, eu vi esse desespero várias vezes, porque saía todo mundo que tinha carro e ia tentar salvar a gente, mas o pessoal rodava de noite na escuridão, porque não tinha como. Você salvava por acaso, pegava alguém pela saia, algum neném rodando, era uma coisa horrorosa. Isso era permanente em Uberlândia. Quando a enchente veio, que arrastou gente, arrastou criança, arrastou carro, a água estagnou nos paus que estavam em pé ali, segurando a ponte. Estacionou e voltou para a praia, inundou a praia todinho. Aí a água, com muita força, conseguiu romper e foi aquele, nós aqui da janela olhando. E não passava mais ninguém, a água não chegou a passar por cima da ponte, não, mas encostou na ponte ali, ó. Você vê a quantidade d'água. E morreu muita gente aquela vez, morreu criança. Se a gente vê a história da humanidade, sempre a humanidade teve que ficar onde tinha água, né? Tinha que estar onde tinha água. A água é a vida, né? Mas tinha uma relação de afeto com essa água. E aqui eu não sentia essa relação de afeto com o rio Uberabinha. No início dos anos 80, vigorava a ideia de que os rios deveriam ser canalizados com toda a sua sujeira, e em cima deles viria uma avenida que significaria progresso. Então, a imagem que se tinha de um elemento ambiental, de um elemento que pode trazer tanta coisa boa para a cidade, a imagem que se tinha era totalmente negativa, que aquilo lá era um estorvo na cidade. Sempre foi desconsiderado que passava um rio no meio da cidade, né? Por uma razão ou outra, por um motivo ou outro, ele era percebido, porque estava na beira, um clube ou outro estava na margem dele, né? Mas no geral, no espaço urbano mesmo, era muito pouco percebido. Fizemos um exercício mental com qualquer pessoa, para pedir para ela perceber por onde passa o rio dentro da cidade. A pessoa vai perceber que ela não sabe, que ela não localiza com perfeição. O rio Uberabinha, ele é um rio que ele corre encaixado. Ele não é um rio fácil da gente enxergar, né?
Então, a própria composição em basalto, né, que é o tipo de constituição física onde corre o rio, ele fica muito encaixadinho, ele fica bastante escondido. E nesse sentido, assim, eu acho que a cidade foi crescendo de costa para o rio, primeiro, por não perceber esse rio todo dia, né? Segundo, porque as áreas mais baixas, a área de várzea, ou as baixadas, ou essas áreas de vereda, sempre foram áreas desconsideradas dentro da cidade. Então, essa cidade rejeitou o rio, né? Então, ela rejeita o rio, a não ser assim na imagem assim de alguns poetas, né? Tem eu gosto até do nome poetisa, hoje diz que poeta é a forma correta, mas tem uma poetisa uberlandense aí, e ela fala de Uberlândia assim, ela é filha da vertente. Da vertente é porque a cidade não foi embaixo no Uberabinha, ela cresceu na vertente. Então, mas a vertente faz parte do Uberabinha, porque ali nascem os seus afluentes. Então, você tem, ao longo de toda a história de Uberlândia, uma relação muito forte com os afluentes do Uberabinha, com os rios, porque, na verdade, a água é o fator principal do estabelecimento de um núcleo urbano. Diferentemente da ideia original de uma nascente como uma mina d'água que surge com um olho d'água, as nascentes do Uberabinha elas são formadas por uma região de nascentes, uma região constituída de covoais, murundus, é uma área de topo de chapada, onde você tem a insurgência da água nesses ecossistemas que são únicos, são raros no mundo inteiro, são particularmente raros no Brasil. O que deu para entender é que esses campos de murundus, eles se formam em lugares planos, altos, lugares armazenadores de água e que tem muita argila. Porque a argila, ela por ser muito fina, os grãozinhos serem realmente minúsculos, a água tem dificuldade de infiltrar. Se fosse num lugar arenoso, a água desceria e iria para o lençol freático. E então, os campos em cima dessa argila, essa vegetação de campo, ela é tão importante quanto uma floresta. Porque ela vai ali pegar a água que desce das chuvas na estação chuvosa, armazena e vai liberando devagarinho na estação seca. E esses são os chamados murundus. Essas corcovas aí, os covoais, que vão formando pequenas elevações onde fica uma vegetação mais arbustiva. Em alguns locais, pequenas árvores. E aqui que é super importante, porque esse ambiente, na verdade, que é uma esponja. Originalmente esses ecossistemas eles acumulavam a água e ao longo do período seco essa água vai drenando para o leito dos córregos e do próprio rio Uberabinha, fazendo com que o volume de água fosse mantido ao longo dos anos. E a agricultura veio e foi ocupando essas áreas, porque topograficamente ela é favorável à mecanização, apesar das dificuldades técnicas depois exatamente de controlar esse excesso de umidade que é prejudicial para a lavoura. Então o pessoal começou a fazer drenos, o que comprometeu esse limite, a variação da água que era reduzida, hoje é muito drástica. Eu encontrei uma família que veio do Paraná e que arrendou a terra que pegava um dos maiores covoais que tem no Alto Uberabinha. Eu cheguei lá numa época de seca e tinha uma canoa na beira da casa. Falei, para que essa canoa aqui? A gente usa aqui na época das chuvas, porque a gente tem roça lá do outro lado, isso aqui fica tudo inundado, só os morrotinhos para fora,
Então a gente vai de canoa para a roça do milho que está lá do outro lado. Então isso é uma coisa linda, que remete ao que acontece no Pantanal. O Cerrado ele passa por umas transformações bem nítidas. Parece que na época seca ele fica com tons mais metálicos, dourados, prateados e principalmente bronze, né? A terra fica tudo muito dourado. Não temos nuvens durante 3, 4, 5 meses, fica bastante seco. Então, o Babinski, inclusive, gosta mais de pintar no inverno, porque ele diz que tem menos verdes. E realmente no inverno tem menos verde, fica tudo muito palha, né? Muito ocre, e com algumas árvores que florescem nessa época, como o ipê rosa, né? O ipê amarelo e outros. Fica muito bonito se desenhar no inverno, justamente porque tem menos verde, a gente pode delinear mais o aspecto geográfico da paisagem, sabe? Uberlândia, que originalmente na década de 60 era uma cidade pequena, uma população pequena, em 70 passa a ter o abastecimento condicionado ao manancial do Uberabinha, e as áreas dos mananciais, as cabeceiras, as áreas de topo sendo ocupadas por essa agricultura, comprometendo ao longo do tempo o próprio volume e até a qualidade dessa água, porque se nós relembrarmos que esses cultivos agrícolas eles são muito intensos no uso de adubos químicos e de agrotóxicos, nós talvez estejamos bebendo água com resíduos desses produtos em níveis que não seriam aceitáveis. Então, provavelmente nós estamos tendo uma água que seria de muito melhor qualidade se essa ocupação não tivesse sido da forma como foi. Nesse sentido foi que se cometeu talvez o maior crime na nossa região, que foi exatamente esse financiamento público para a degradação das áreas de Murundus e as áreas de nascentes. Então as áreas que são de recarga do lençol, que são importantes para garantir o abastecimento do rio e dos seus tributários, do Uberabinha e dos seus tributários, essas áreas foram drenadas. Elas foram drenadas para poder permitir o cultivo nessas áreas. Na década de 70, pouco se pensava em quais seriam os impactos futuros dessa ocupação, né? Hoje, se a gente percorre esse alto curso da bacia, a gente tem sistemas de drenagem de água, sistemas altamente científicos e técnicos de ocupação dessas áreas, que antes não eram possíveis. Então, esses pacotes tecnológicos, eu acho que a gente tem que ter esse posicionamento também. Esses pacotes tecnológicos e econômicos foram extremamente responsáveis pelas condições atuais que nós temos em termos de ocupação e apropriação social do espaço na bacia hoje. Então nós chegamos a essa situação que hoje na nossa região nós temos remanescentes de vegetação, de ecossistemas originais muito pequenos. Nós temos basicamente só no município de Uberlândia nós devemos ter provavelmente menos de 7% da cobertura original das diversas formações fitofisionômicas do Cerrado, o que é muito pouco. E assim, uma coisa que tem que ser colocada também é que esse rio foi extremamente alterado, foi extremamente sacrificado, ele foi danificado, mas, por outro lado, ele permitiu o desenvolvimento do centro urbano de Uberlândia como etapa. Então a polaridade que Uberlândia exerce hoje no contexto da rede urbana do Brasil, né, o rio serviu a isso, né? Então nós temos que olhar o lado bom, né, tentar incentivar o que deu certo e também olhar as deficiências do processo. Então a bacia do Uberabinha ela foi extremamente importante para o desenvolvimento de Uberlândia. A gente costuma ver muitas análises de crítica às tecnologias, o que elas podem permitir que você produza mais em espaços menores
e proteja e continue compreendendo a importância de manter a biodiversidade. Ela pode, mas isso só se não fosse, a lógica não for acumular capital, porque se for acumular capital, vale qualquer coisa. É isso que nós vemos no nosso mundo de hoje. O Rio Claro é o Rio Uberabinha que passa na cachoeira do Rio Claro? Não. Mas um dia desse eu estava perto de uma cachoeira, pintando uma aquarela, e a água subia da cachoeira e formava uma nuvem em cima daquele lugar fantástico. E a água toda foi para a pintura. Ao mesmo tempo que eu pintava, a cachoeira também pintava junto, foi bastante interessante. A aquarela é muito linda. Ela está bem aqui, vocês querem dar uma olhada? A madrinha e eu ficávamos naquela janela ali, nós tínhamos uma vasilha de alumínio, ouve essa é engraçada. Nós tínhamos uma vasilha de alumínio que tinha um bico. Ela tinha um bico, era um funil grande. E nós punha aquele funil na boca e gritava, não joga lixo no rio! E jogava um frangaiada morta, resto detritos de matadouro de frango, era tudo jogado aqui. E nós gritando, não joga lixo no rio! E a Marta achou tão interessante que ela levou o meu funil. Para quando ela conta as histórias do rio, ela mostra o funil. A Marta Panúzio? Panúzio. Ela tem um livro sobre o rio lindo. Era uma vez um rio. Era uma vez um rio, é ele. Ela levou o meu funil. Eu até hoje tenho um medo da minha infância, um medo que o Uberabinha seque. Alguém deve ter me assustado com isso, né? E eu fiquei assim assustada. E eu acho até, numa reflexão assim agora, que o que me motivou a escrever Uma Vez um Rio foi essa aflição que eu tenho pelo mau uso que todos nós fazemos, né? Do entorno do Rio Uberabinha. A mata ciliar que acabou, essa extração de areia, que é muito, Uberlândia está crescendo desordenadamente, né? E há uma demanda muito grande, a areia vem toda do Rio Uberabinha. Então nós estamos assim, essas estradas, essas alças de viaduto, esses aterros, vem a chuva e entope tudo de areia, o assoreamento é um bárbaro em todos os afluentes. Então eu acho que escrever Uma Vez um Rio foi um imperativo na minha vida. Aquele menino, meu personagem, aquele Augusto, quando eu escrevi, não percebi que era eu mesmo, muitas vezes, em muitos momentos, mas é aquela paixão. Quando eu pergunto para criança, para 100 crianças, eu digo, alguém de vocês é capaz de amar um rio? A criançada fica assim, surpresa, meio brincalhona, diz, mas amar um rio? Além do recurso superficial, que é a água, essa região das nascentes do Uberabinha e dos outros rios aqui da nossa região, como o Tijuca, o Rio Claro, acabam tendo importância pelas reservas minerais de argila refratária, que é um produto que tem alto valor agregado e tem usos prosaicos no forninho de lenha, no tijolo refratário das lareiras, mas tem usos de alto valor agregado, inclusive na aeronáutica, utilizado em componentes de foguetes, de mísseis, enfim, tem uma série de usos. E essa atividade mineradora, segundo pesquisadores aqui da Universidade Federal de Uberlândia e atores locais, podem comprometer a recarga desses aquíferos. Podem comprometer justamente, e aí por consequência, o abastecimento dessa recarga e consequentemente na via hídrica, na vinculação hídrica. Existem projetos
de captação no rio Araguari, nos próprios reservatórios que se estabelecem ao longo do rio Araguari, nas proximidades de Uberlândia, mas, na atualidade, nós dependemos da água do rio Uberabinha. Então, muito se discute em relação à ocupação de sua nascente, né? E de todos os seus afluentes que aportam ao canal principal, né? E da onde nós tiramos a água que Uberlândia bebe. Então esse é um problema grave que ao mesmo tempo você tem um trabalho no sentido de buscar uma unidade de conservação nessa região do Uberabinha para preservar os aquíferos e mais um fato, a biodiversidade inserida naquela região, que é peculiar e é uma área prioritária para a conservação da biodiversidade, há uma resistência muito grande de alguns setores, especialmente setores industriais, da indústria, né, de alguns atores da indústria e da mineração. A bacia hidrográfica, ela está, digamos assim, ela já está impactada, como eu disse, né? Você tem todo uma ocupação do solo para usos agrícolas, usos industriais, né? Mas pessoalmente, né, a minha maior preocupação é com a questão do rio passar por dentro da cidade, no caso específico Uberlândia, que é a cidade pelo qual o rio Uberabinha passa e, digamos assim, a fonte de poluição mais intensa, né, é advinda da cidade, ou seja, lançamento de águas pluviais, né, ou seja, toda a água que a gente usa em casa para lavar carro, lavar quintal, fazer as atividades do dia a dia, acaba de uma forma ou de outra sendo encaminhada para o rio, seja por água pluvial ou pela canalização de esgoto. E isso gera um volume muito grande de matéria orgânica que vai chegar ao rio, né, de metais pesados, né, derivado aí das atividades urbanas, do próprio desgaste que ocorre dentro da cidade, né, e de toda sorte de coisas que pode poluir e degradar o rio. Nós não sabemos o que tem na água do rio Uberabinha. Questão de agrotóxico, por exemplo. O agrotóxico tem uma estrutura molecular que se decompõe depois de uma meia-vida. E o que é essa estrutura após a meia-vida desse composto, ninguém sabe o que é. Então, até a hora do agrotóxico, nós sabemos o que tem. Depois que ele se decompõe, nós não sabemos mais. Qual é o risco de toxicidade que esses compostos derivados de agrotóxico podem trazer a longo prazo em relação ao consumo humano? Então nós não sabemos o que nós bebemos. De um ponto de vista científico, nós não sabemos o que nós estamos bebendo. As estruturas de tratamento de água hoje, elas não têm potencial técnico para interpretar o que tem dentro dessa água. Isso é em pequenas quantidades, né? A água atinge níveis de potabilidade, nós consumimos essa água, mas em pequenas quantidades essas moléculas ainda permanecem e a longo prazo a gente não sabe quais serão as consequências para a saúde pública da população que está consumindo esse recurso. Se você for no Uberabinha na época da chuva, como a gente está agora, você vai ver que os aviões eles saem pulverizando. E por aviões você não elimina os covoais, o próprio rio Uberabinha, as nascentes, as lagoas. O avião ele pulveriza um conjunto todo, né? Que são essas culturas que estão naquele local. Às vezes a água está acumulada na estrada ou na superfície e a pulverização continua. Então, eu acredito que o maior problema que o Uberabinha enfrenta é justamente a contaminação por esses agrotóxicos, né, esses defensivos que eles chamam, né? Hoje nós temos o Ribeirão Bom Jardim, que ele abastece a cidade de Uberlândia. A estação de tratamento de água daqui da cidade, ela trata essa água e deixa ela de uma forma adequada para o consumo. Só que existem algumas interferências que o próprio homem coloca
que interferem na qualidade dessa água. O que é isso? Lá na nascente, naquela área de recarga, a 050 passa justamente lá. Então, se acontecer algum problema, algum acidente lá, toda aquela poluição que pode chegar, ela vai entrar dentro desse manancial, vai contaminar essa água. E se não for estabelecida uma medida rápida, ela pode chegar à estação de tratamento de água. Se a gente fizesse um paralelo, dentro das áreas rurais, até chegar a próxima aqui à cidade, o rio tem uma característica que, digamos assim, está ligada às atividades rurais e ele a degradação é mais difusa. Na cidade é que ele sofre a maior agressão. Dentro da cidade, nós temos as fábricas, né? A própria população mesmo, com a falta de cuidado que tem com as coisas, né? Jogar na pia certas substâncias que não deveriam jogar na pia, né? Que vão certamente chegar no rio e contaminar o rio. Óleo, né? Você tem aí própria borra de café, você tem tinta, pintura, né? Então tem uma série de remédios, né? Remédios que você joga, né? Você tem a pasta dental, o creme dental que você utiliza diariamente, né? Que está cheio de substâncias contaminantes aí, né? O próprio produto de limpeza, né? Então você tem, preciso limpar mais o meu piso, então eu preciso de um agente, né, bem oxidante, bem, né, poderoso para limpar, só que ele está cheio de quê? De substâncias químicas, que depois que você enxágua, limpa tudo, isso vai parar lá no rio, de alguma forma. Apesar de Uberlândia ter tentado um tratamento eficiente, construiu-se a ET Uberabinha, mas nós sabemos que às vezes o sistema utilizado não consegue tratar todos os resíduos, né, ou os efluentes líquidos gerados na cidade. Então nós temos efluentes industriais, né, que também são encaminhados para a mesma estação. E o tratamento para efluente doméstico, né, ele não é eficiente para tratar efluente industrial. Então, o DEMAI tem aí um problemão que é tentar separar o efluente doméstico da cidade de Uberlândia dos efluentes industriais. Existem alguns aspectos que são interessantes para a gente refletir com relação aos paradoxos. Então, se por um lado uma política desenvolvimentista de ocupação do cerrado, inicialmente com a madeira e depois com as culturas anuais, levou a um processo de valorização progressiva dessas terras e inclusive afetando a estrutura fundiária de modo bastante significativo. Então aquelas propriedades que são originárias lá das sesmarias, ainda do Brasil colonial, elas passam a ser adquiridas por grandes corporações que estão vinculadas ao agronegócio. Então o cerrado, que era nem dado nem herdado, ele passa a ser uma moeda de valor internacional, porque se transforma num substrato eficiente e eficaz para a produção de grãos que interferem positivamente na balança comercial brasileira até hoje. Quer dizer, o PIB do agronegócio é o que vem garantindo, de um modo muito importante, o balanço positivo das finanças brasileiras. Só que alguns outros aspectos que precisariam ser considerados nesse sentido. Por quê? A água em si é um dos fatores talvez mais estratégicos, porque dentro desse modelo, a água não tem valor. A água não foi considerada como uma variável econômica do negócio. E hoje, um aspecto que é importante é que se diz muito que o Brasil é um grande exportador de grãos. O Brasil é o grande celeiro do mundo. Na verdade, o Brasil é a grande caixa d'água do mundo,
Porque, na verdade, ao nós exportarmos soja, nós estamos exportando água. Porque produzir 1 quilo de soja necessita de 1.800 litros d'água. Produzir 1 xícara de café expresso, no seu ciclo de vida, consome 14 litros d'água. 1 quilo de carne bovina, a hora que o pessoal está lá fazendo o seu churrasco, para chegar naquele 1 quilo de bife, foram consumidos no ciclo da bovinocultura 14.400 litros d'água. É uma coisa astronômica para se produzir 1 quilo de carne. Então não dá mais para se pensar que a água seja um bem inesgotável e sem valor. Muito pelo contrário, se inverte, há uma inversão total desse posicionamento estratégico, e a água hoje, no século XXI, passa a ser a variável talvez mais estratégica. E o cerrado hoje é procurado muito mais em função da disponibilidade de mananciais para irrigação do que pela produtividade das suas terras, porque a produtividade ela pode ser corrigida com os insumos químicos. Na verdade, nós devíamos falar que quando se faz o anúncio do desempenho do agronegócio, talvez a gente devesse utilizar o desempenho do aquanegócio, porque na verdade nós estamos exportando água mais do que exportando alimentos, porque o consumo da água é muito maior do que o volume e o peso dos alimentos que nós exportamos, e não podemos desconsiderar essa variável. Como nós, todas as madrugadas da nossa infância, nós passamos bebendo leite num curral, que era na margem do Uberabinha, nós achávamos que aquele rio era do meu avô, porque a fazendinha era dele, onde é hoje o bairro Tabajaras, então era coisa nossa. E foi lá que a gente aprendeu a nadar, que a gente se afogou tantas vezes, né? A gente remou pela primeira vez um barquinho. Foi lá que a gente pescou lambari para engolir vivo, porque quem engolisse lambari vivo aprenderia a nadar, né? Então, isso para nós era tudo verdade, indiscutível, inquestionável. É um privilégio de Uberlândia ter um rio desta qualidade, desse tamanho, cruzando a cidade. Com córregos, com cachoeiras, como tem, né, pequenas cachoeiras, pequenas quedas d'água na área urbana. Então, essa é uma questão que não é só ambiental, ela é cultural. Então aquele rio era a extensão do quintal da casa da minha avó. Eu nunca pensei que o Rio Uberabinha fosse tão grande, viesse de longe, fosse ainda cumprir, né, um destino para frente. Eu achava que era ali. Tudo de bom que a gente teve em criança foi lá. E os sobressaltos todos. As primeiras mentiras, a mãe dizia, olha, não atravessa. E a gente atravessava. E perdemos primo, perdemos colega, porque o Rio Uberabinha era caudaloso. Ele tinha rebojo, muitos rebojos no tempo das águas, e morria muita gente. Hoje eu vejo o Rio Uberabinha, é um leão sem dente, né? Quando o praia existia, descia muito bezerrinho, que matava as vacas. Era a charqueada não, era outro nome, é onde se trabalhava com cáries para vender. Eu sei que os bezerrinhos descia por ali abaixo. Eles nadando encontravam com os bezerrinhos. As informações, digamos, que a gente tem sempre são um tanto quanto controversas, né? Logicamente que ter uma estação de tratamento de esgoto é melhor do que não tê-la, né? Mas, porque isso, logicamente, aí com certeza o rio estaria praticamente morto, né? Mas a eficiência que a estação de tratamento tem, aparentemente, ela não é tão grande quanto poderia. De qualquer forma, existe o tratamento, o material é devolvido ao rio e existe ainda poluição dentro desse material que está devolvido. Ele não é 100%. Então, de uma forma ou de outra, há degradação, independente de ter uma estação de tratamento de esgoto. Então, ainda o Rio Uberabinha ainda convive com o nosso próprio esgoto, né? Nossas fezes,
nossa poluição, com isso os peixes que estão ali, todos os seres, os organismos aquáticos que vivem ali. Então isso ainda é uma realidade ainda de um município que se preza por ter uma qualidade de vida alta e etc. Mas uma contradição muito grande quando a gente vai falar, por exemplo, só nessa questão de recursos hídricos e ecossistemas. Nós sabemos que, apesar de Uberlândia ter avançado bastante na questão de água tratada, coleta, né, e tratamento dos resíduos sólidos, né, a gente tem alguns avanços, é uma cidade, né, bem cuidada, vamos dizer assim, mas a parte ambiental ainda tem que caminhar bastante. Por quê? Porque a gente tem a questão dos recursos hídricos, que é séria, a questão dos fundos de vale urbano, muito séria, né? E o tratamento dos efluentes, tanto industriais como os domésticos da cidade. Eu acho que são questões que têm que ser enfrentadas, né? Nós precisamos cuidar da drenagem urbana, evitar, né, enchentes, né, nesses córregos já canalizados e etc. Então é um rio que no alto curso sofre pelo uso e ocupação e por interesses conflitantes, vamos dizer assim, né? Uberaba tem interesse em produzir grãos e commodities para exportação, para gerar riquezas, impostos e renda, né? E Uberlândia, o interesse no topo é preservar o manancial que abastece a cidade. Então são interesses conflitantes, né? É uma área extremamente importante que merece maior cuidado. Bem, uma coisa que tem que ficar bastante assim clara é que o processo de ocupação ele já deixou marcas, ou seja, a gente tem por toda a bacia do rio Uberabinha desenvolvimento de processos erosivos, né, que são processos que acabam degradando o solo, né, seja ele mais linear, ou seja, que cria, por exemplo, uma ravina, uma vossoroca, uma erosão que a gente consegue ver facilmente, né, passando por uma estrada ou andando numa fazenda, ou às vezes até dentro da cidade, qualquer um consegue perceber isso, mas também tem aquela erosão que a gente chama de erosão superficial, erosão laminar, em que o solo vai sendo retirado e a gente nem percebe, porque é um processo muito lento, né? Então, esses processos já estão instalados, eles já foram desenvolvidos, e a preocupação que nós temos hoje é a preocupação de recuperar isso. Em qualquer lugar do mundo, já tem experiências isso, por exemplo, em Nova York, em outros países, áreas inseridas, áreas de recarga são estratégicas para cidades, para estados e até para países. Aqui no Brasil, por exemplo, a região de Extrema é estratégica para a indústria de São Paulo, por exemplo, para a cidade de São Paulo, que é onde está o manancial ali na Mantiqueira. Então, Uberlândia começa a dar um pé para trás se não começar a preocupar que aquilo ali é uma área que pode ser preservada, que deve ser mantida, inclusive pensando a curto e médio prazo na questão do dinheiro público, consequentemente. A presença da água no alto das chapadas é uma coisa assim importantíssima, não só para o abastecimento humano, que eu coloco em primeiro lugar, pensando na população de Uberlândia, mas para todo o equilíbrio biológico, né? Porque a fauna está ali mostrando. Apesar de ser uma paisagem única, a maioria das pessoas não associa isso com uma nascente. Então, apesar do aspecto brejoso, as pessoas entendem essa área como uma área que pode ser explorada inadvertidamente. Então, Uberabinha não tem uma nascente. Uberabinha tem uma região de nascentes, que era originalmente toda essa região onde nós estamos. E restaram apenas pequenos fragmentos. Então, a preservação desses covoais remanescentes ela é importante, porém, lamentavelmente, tem um papel muito mais testemunhal do que ecológico hoje, porque as suas dimensões não garantem mais a integridade do manancial. Esse rio corre o risco de secar, de desaparecer? Não diria secar, mas eu diria uma redução muito drástica a ponto de comprometer a dependência da população de Uberlândia desse abastecimento.
leva 60 milhões de anos para ser o que é. E se em 85 anos a vida de uma pessoa permite ver mudanças brutais e gritantes com os rios, principalmente de destruição desses rios, pensa o que significa a história humana e o poder que ela tem. O Rio Uberabinha, para mim, era como uma missão pessoal. Eu queria ver aquele rio limpo, eu queria ver a população de Uberlândia usufruindo o privilégio de ter esse rio. Eu queria poder à noite sair com os meus amigos e ir num boteco na beira do rio, na cidade. Eu queria ver música acontecendo na beira do rio. Eu queria ver o rio dentro da cidade, um lugar tão lindo que as pessoas viessem para conhecer o nosso rio. Como as pessoas vão para Paris ver o Sena. Então, se a gente tem uma coisa que é ruim, como nós podemos transformar isso numa coisa boa? Então, trazer para o imaginário das pessoas a possibilidade de criação de parques lineares. Que eu aprendi isso com arquitetura, certo? Foi Maria Elisa, Roberto, que me traziam essas ideias dos parques lineares. E que isso sim significaria desenvolvimento. A partir do momento que se beneficia com qualidade ambiental uma área, aquela área se valoriza tremendamente. Isso inclusive é um fator de questionamento em alguns momentos, mas é um fator claro em algumas cidades que isso vem sendo conjugado, é uma equação que vem sendo feita junto, poder público e as parcerias, né, público-privado, que fazendo coisas em conjunto, que aquela área é muito valorizada, né, e isso tem o seu fator positivo, lógico, o negativo, que é excessivamente valorizado, mas dá-se um jeito. Aqui em Uberlândia, por exemplo, me parece isso anda com uma velocidade muito lenta. Me parece que o trabalho que já tem sido feito, já tem sido realizado no Parque Linear do Uberabinha, por exemplo, já teria ter tido um efeito muito mais perceptível, né? Mas ainda esse modelo dentro da cidade de Uberlândia tem uma concepção muito urbanística, muito paisagística. Ela não ainda consegue trabalhar ainda, a gente não vê um trabalho na questão de você preservar, por exemplo, as matas ciliares. Então quem vai ali no Rio Uberabinha e vê o parque linear instalado ali, tudo bem, um belo trabalho, você tem uma pista de caminhada, uma pista de ciclovia para o pessoal da cidade poder tá ocupando, mas aí aquela função ecológica, isso você não vê um trabalho de recuperação das áreas, isso ainda é uma ausência aqui. Eu acho que Uberlândia tinha que ser mais severa assim, na aplicação das leis. A lei orgânica do município é muito boa. Eu era vereadora quando a lei foi feita, foi discutida exaustivamente numa Câmara que tinha vereadores completamente desinteressados dessa questão. Parecia um capítulo assim supérfluo. Mas que bobagem é essa? Surgiu até uma lei de proteção às baleias, porque quem sabe um dia uma baleia podia subir rio acima e encalhar. Quando a gente pega a legislação ambiental, que acontece principalmente nas APPs, nas áreas de preservação permanente no município de Uberlândia, é uma completa ausência, uma completa falta de realidade, de execução dessa legislação. Então tem vários córregos subbacias do próprio rio Uberabinha em que você tem as APPs negligenciadas, tem essas APPs degradadas, né? E ainda muito tímido a presença da prefeitura. Uma legislação que é genérica e que fala que deve ser preservado 50, 100, 500 metros a partir de uma determinada nascente ou de um determinado curso d'água, como que você aplica isso numa área onde você não tem um olho d'água, você não tem uma nascente,
Nós temos uma região que é bastante ampla, que é uma região de nascente. E que o nosso foco da discussão principal é Uberabinha, mas essa região, ela originalmente tinha muitos covoais e que estão, na verdade, em 3 bacias. Além da bacia do Uberabinha, nós temos a bacia do Rio Claro e a bacia do Tijuco, que estão aqui muito próximas. O Uberaba tem a sua responsabilidade, porque, de certa forma, o Uberaba também está tomando água da bacia do Rio Claro para o seu abastecimento. Então, o Uberaba não pode se omitir de não querer, naquilo que lhe cabe, na parte do município, junto às nascentes do Uberabinha. Ela não pode se omitir se ela mesma faz uso de um sistema de coleta de água da bacia do Rio Claro em outra das nascentes do Rio Claro, né, Bruno? É verdade. Porque na época de crise em Uberaba se tem uma transposição de água. Então as coisas têm que ser, eu acho que não é a universidade, não é a comunidade, somos todos nós. Quando a gente corta um murundu, ele não é um cupinzeiro. Ele é uma colinazinha de solo. Então foi todo um processo longo e que pode ser destruído num dia. O trator passa e alisa. Então, o murundu merece respeito. Ele está ali, ele tem uma história. A formação daquilo demorou muito tempo. Como eu disse, você pode educar, né, para conseguir um certo objetivo, você pode repreender para conseguir um determinado objetivo, e você pode incentivar, né, através de alguma forma para que se consiga o objetivo. Então você tem vários meios, né, de colocar essa questão ambiental, né, essa conscientização, essa sensibilização ambiental na cabeça das pessoas, e isso, começando na criança, o adulto com certeza muda de comportamento. 100% da população também não acredito, mas cada vez mais eu acho que a população compreende e tem preocupações ambientais, porque olha para o futuro e percebe que tem limites, né? Ou seja, o uso das coisas, o uso dos recursos tem uma certa limitação. Muitos dizem que o século XX foi marcado pelas guerras que foram ativadas ou foram motivadas pelo petróleo, e que a água é o gatilho dos grandes conflitos do século XXI. Isso está provado que é verdadeiro, inclusive pelo interesse de grandes grupos estrangeiros em adquirir terra para garantir o fornecimento depois de grãos para os seus países. E a China é o país mais emblemático nesse sentido. Enquanto existir história humana, existe uma ligação entre a história humana e a história da natureza. Aliás, a história da natureza é a história humana. E aí, isso é um ponto fundamental para nós entendermos, então, o que está acontecendo hoje, os problemas ecológicos que nós temos. Eu vejo assim, Uberlândia é responsabilidade de uberlandense. O rio nasce em Uberaba, vem se avolumando, e ele faz um desenho lindo de Uberlândia, né? Porque ele banha Uberlândia. Hoje, nas duas margens, Uberlândia se expande. E se esse rio correr algum risco, está correndo, né? Sofrendo muito. Mas eu imagino que a consciência ambiental, que a escola está disseminando na cabeça da criança, transformando cada aluno, cada criança, cada jovem, num soldado em defesa dessa luta. A consciência ambiental vem tão rapidamente como o prejuízo que está acontecendo aí. Então, perder o rio Uberabinha é matar o Uberlândia. E a gente não vai ser tão burro de permitir que isso aconteça, né?
nós somos, nesse sentido do Spinoza, nós somos todos parte da mesma substância, humanos e rio. O rio e o humano faz parte do mesmo universo. Não há como o humano existir sem o rio. Talvez o rio exista sem o humano, mas não dá. Parece que o rio veio antes, né? Naturalmente que ele veio antes. E veio. Nós somos o rio, Humberto. Nós temos que preservar isso. Nós não podemos esquecer isso. Nós somos o rio. Nós somos os mares, nós somos a natureza. Se a gente destrói aquilo, a gente está destruindo a gente mesmo. Eu tenho constantemente a natureza à minha vista. Eu estou na copa e eu estou vendo a natureza. Eu estou na sala e estou vendo a natureza. Eu estou aqui e estou vendo a natureza. É lindo morar aqui.